Durante anos, a origem do sangue tipo O intrigou cientistas e historiadores, um mistério genético que atravessa milênios. Diversas teorias tentaram explicar como esse tipo sanguíneo se tornou tão comum, especialmente entre os povos indígenas das Américas. Mas a história completa sempre parecia fora de alcance. Então, no ano de 2025, tudo mudou. Novas descobertas derrubaram suposições antigas e revelaram uma narrativa complexa, cheia de migrações ancestrais, encontros surpreendentes e conexões genéticas profundas que ninguém esperava. Mas o que exatamente os cientistas descobriram sobre o sangue tipo O que resolveu esse enigma de séculos? Vamos mergulhar nessa revelação que está reescrevendo a história da humanidade. Número 1. Uma pista ancestral em nossas veias. Muito antes de os colonizadores redesenharem o mapa do mundo no século XV, um marcador silencioso, porém essencial da história humana, já corria pelas veias de milhões de pessoas. E não era ouro, nem terra, nem idioma. Era sangue. E não qualquer um. Era o sangue tipo O. Entre os povos indígenas das Américas, a presença desse tipo sanguíneo atinge níveis impressionantes. O sangue tipo O não transporta apenas oxigênio e nutrientes. Ele também carrega um dos mistérios mais antigos e persistentes da humanidade. Número 2. O tipo mais comum do mundo, mas um mistério local. Apesar de ser o tipo sanguíneo mais comum no planeta, em algumas regiões das Américas ele é quase o único. Certas populações indígenas chegam a apresentar até 100% de prevalência de sangue tipo O. Essa pureza é raríssima na biologia. E isso não só desperta curiosidade nos cientistas, também os deixa perplexos. Porque, além de comum, o tipo O é também o menos propenso a mutações. Ele resiste a mudanças e não se mistura facilmente com outros tipos. Número 3. O estranho resistente. O sangue tipo O é, por assim dizer, o solitário resistente entre os tipos sanguíneos, persistindo enquanto outros se transformam ao longo do tempo. Os tipos sanguíneos não são apenas rótulos, eles fazem parte de um sistema biológico fundamental. Existem 4 principais tipos: A, B, AB e O. A diferença entre eles está nos antígenos, proteínas e açúcares presentes na superfície das hemácias. O tipo A possui antígenos A, o tipo B possui antígenos B, o tipo AB tem ambos, e o tipo O, nenhum. Número 4. Por que o tipo U é o doador universal? Essa ausência de antígenos é exatamente o que torna o tipo U tão especial. Por não ter essas proteínas na superfície das células vermelhas, é menos provável que provoque uma reação imunológica em uma transfusão. É por isso que ele é conhecido como doador universal. Em emergências, é o sangue que salva vidas porque se adapta bem a qualquer outro tipo. Mas o sangue tipo U vai além de sua utilidade clínica. Ele também carrega vantagens evolutivas. Número 5. Resistência ancestral a doenças. Cientistas acreditam que pessoas com sangue tipo U podem ter desenvolvido maior resistência a certas doenças. Há evidências, por exemplo, de que esse tipo oferece proteção contra infecções graves como a malária. Embora isso tenha mais impacto em regiões como a África do que nas Américas, essa resistência ainda levanta hipóteses importantes sobre por que o tipo O sobreviveu, enquanto outros se perderam com o tempo. Número 6. Uma distribuição intrigante. Quando os pesquisadores analisam a distribuição dos tipos sanguíneos no mundo, algo chama muito a atenção. Povos indígenas da América do Norte, Central e do Sul apresentam altíssimas taxas de sangue tipo O. Em algumas tribos, esse número ultrapassa 90%. A média global é de cerca de 62%. Essa diferença não é pequena. É uma bifurcação evolutiva. Número 7. Um caminho pelo gelo. Embora a origem dessa exclusividade ainda não seja totalmente compreendida, uma teoria se destaca. Milhares de anos atrás, pequenos grupos humanos teriam migrado da Sibéria para a América do Norte, cruzando uma ponte de terra chamada Beríngia, durante a última era do gelo. Se esses grupos levavam predominantemente sangue tipo O e permaneceram isolados por muitas gerações, não é difícil entender por que esse tipo se tornou dominante. Número 8. Isolamento como cápsula do tempo. O isolamento teve papel essencial nessa história. Durante milhares de anos, os povos das Américas ficaram separados do resto do mundo. Nenhum novo tipo sanguíneo foi introduzido. Nenhuma mistura externa ocorreu. Isso manteve o gene do tipo U preservado e altamente concentrado. Mas para alguns cientistas,
O isolamento não foi o único fator. Número 9. O sangue tipo O e a sobrevivência no ambiente. Alguns cientistas acreditam que o sangue tipo O pode ter ajudado os primeiros habitantes das Américas a sobreviver em ambientes extremos. Em regiões montanhosas, onde o oxigênio é mais escasso, pessoas com sangue tipo O talvez tivessem uma leve vantagem. O sangue delas poderia ser mais eficiente ao transportar oxigênio sob pressão. Mesmo que esse benefício seja pequeno, em condições difíceis, ele pode ter feito uma enorme diferença com o passar do tempo. Número 10. Pequenas vantagens, grandes resultados. Em ambientes hostis, até benefícios genéticos discretos podem moldar o destino de populações inteiras. Observar onde certos tipos sanguíneos são mais comuns é como observar um antigo mapa de viagens humanas. Na África, onde se acredita que os primeiros humanos evoluíram, o sangue tipo O também é amplamente encontrado. À medida que as populações migraram para a Europa e a Ásia, outros tipos começaram a se destacar. O tipo A passou a dominar a Europa Ocidental. Número 11. A ascensão de outros tipos. Já o tipo B se tornou mais frequente na Ásia Central e Oriental. Essa transformação não foi aleatória. Ela refletiu novas condições ambientais, mudanças na alimentação e talvez até transformações sociais ao longo de milhares de anos. Quando os primeiros humanos atravessaram para as Américas, não levavam apenas ferramentas ou técnicas de caça. Levavam algo ainda mais poderoso, o próprio sangue. Número 12. O gene que conquistou um continente. Especificamente, levavam consigo o gene do sangue tipo O, que acabaria dominando o mapa genético de continentes inteiros. Com o passar do tempo, esse gene não apenas sobreviveu, ele se fortaleceu, se espalhou e hoje ainda é um dos marcadores genéticos mais consistentes entre os povos indígenas das Américas. Quando essas comunidades se estabeleceram de forma definitiva, o contato com outras populações caiu quase a zero. Sem novos grupos chegando, a introdução de novos traços genéticos praticamente parou. Número 13. Isolamento e seleção natural. Esse isolamento funcionou como uma cápsula do tempo. Sem variantes genéticas externas entrando, o sangue tipo O permaneceu ali, intacto. A natureza fez o resto. Doenças e desafios ambientais provavelmente colocaram pressão sobre essas populações, favorecendo quem tinha sangue tipo O. Aqueles com tipo A ou B talvez tenham enfrentado mais riscos à saúde, ou simplesmente tiveram menos sucesso reprodutivo. O resultado? O sangue tipo O não apenas sobreviveu, ele dominou. Número 14. O caso das ilhas remotas. Outros grupos isolados ao redor do mundo também apresentam altas concentrações de tipos sanguíneos específicos. Em algumas ilhas do Pacífico, por exemplo, os padrões são semelhantes e estão ligados ao isolamento e à migração. Mas o que diferencia as Américas é o quão esmagadora é a presença do tipo O. Nenhuma outra região apresenta porcentagens tão altas em ambientes tão variados, do gelo do norte até a floresta úmida da Amazônia. Número 15. A dominância que levanta perguntas. Esse domínio impressionante do tipo O levanta questões que vão além da simples sobrevivência. Ele convida à reflexão sobre como migrações e adaptações moldaram o destino humano no hemisfério ocidental. A história do tipo O começa na Era do Gelo. Conforme as pessoas migravam da Ásia para as Américas, provavelmente cruzando uma ponte de terra onde hoje está o Estreito de Bering, elas levavam consigo um conjunto genético limitado. Número 16. O gene como sinal de adaptação. Entre esses genes, estava o responsável pelo sangue tipo O. Ao longo dos milênios, esse gene se espalhou por todos os cantos dos continentes. Alguns cientistas não o veem apenas como uma característica genética, mas como um verdadeiro marcador de adaptação. Um sinal de que os primeiros habitantes tinham o que era necessário para sobreviver em terras desconhecidas. Número 17. Prova nos dados. Na década de 1980, pesquisadores realizaram um grande estudo em comunidades nativo-americanas no estado do Arizona. Os resultados foram surpreendentes. 99% dos participantes tinham sangue tipo O. E isso não era um fenômeno local. Altos índices de sangue tipo O também foram encontrados em comunidades do Canadá até a América do Sul. Isso levou os cientistas a fazer uma pergunta crucial. Por que esse tipo sanguíneo específico se espalhou tanto? Número 18. Seleção natural em ação. A resposta parece apontar para a seleção natural. Viver em ambientes severos exigia resiliência constante diante de novas ameaças. Doenças, escassez de alimentos, climas extremos.
Esses não eram problemas ocasionais. Eram parte do dia a dia. E o sangue tipo O, por não ter os antígenos A e B, poderia oferecer menor vulnerabilidade a certos tipos de infecção. Só isso já seria um fator que aumentava as chances de sobrevivência, principalmente durante surtos ou momentos de estresse ambiental. Número 19. O efeito acumulativo da genética. À medida que as comunidades se espalhavam pelo continente, quem carregava sangue tipo O talvez tivesse mais facilidade para se adaptar. Ao longo das gerações, isso gerou um efeito de retroalimentação. Pessoas com tipo O sobreviviam mais, se reproduziam mais e transmitiam o tipo sanguíneo às próximas gerações. Com o tempo, o gene foi se tornando ainda mais dominante. Número 20. Um elo invisível entre povos. O sangue tipo U conta uma história que vai além da resistência. Ele também mostra como as pessoas permaneceram conectadas. Ao longo de milhares de quilômetros e incontáveis gerações, esse tipo sanguíneo compartilhado funcionou como um fio invisível entre populações indígenas. Um sinal biológico de história compartilhada, que hoje é confirmado pela ciência do DNA. Número 21. A genética moderna confirma a história. Os avanços na análise genética permitiram rastrear linhagens sanguíneas e padrões de migração com uma precisão impressionante, todos apontando para os primeiros dias da presença humana nas Américas. Essa história vai além da genética. Na medicina, o sangue tipo O tem um papel essencial, especialmente em situações de emergência. Número 22. Um herói nas emergências médicas. Hospitais dependem muito do sangue tipo O, especialmente o O negativo, que pode ser usado em qualquer paciente, independentemente do seu tipo sanguíneo. Isso o torna indispensável em cirurgias, acidentes graves e desastres naturais. Situações em que não há tempo para verificar o tipo sanguíneo antes de agir. O tipo U positivo, embora não seja universal, também é amplamente utilizado quando o paciente tem fator RAA positivo. Número 23. A alta demanda pelo sangue O. Devido a essas características, os dois tipos são sempre muito procurados. O problema é que muitas comunidades indígenas, justamente as que têm maior percentual de sangue tipo O, enfrentam dificuldades para acessar o sistema de saúde. As doações são baixas e os sistemas de distribuição nem sempre chegam às áreas remotas. Isso gera uma contradição preocupante. O sangue está presente, mas nem sempre disponível quando é mais necessário. Número 24. O paradoxo do sangue salvador. O sangue tipo O é conhecido como doador universal. Pode ser doado com segurança a qualquer pessoa, o que o torna um verdadeiro salva-vidas em situações críticas. Mas essa capacidade também causa um grande problema. Ele está sempre em alta demanda. Hospitais do mundo todo dependem dele para cirurgias, acidentes e catástrofes naturais. Manter um estoque estável é difícil e as faltas são frequentes. Os sistemas de saúde enfrentam esse desafio diariamente. Número 25. A pressão constante nos bancos de sangue. Eles precisam garantir sangue tipo o suficiente para emergências súbitas, sem comprometer o atendimento rotineiro. Essa pressão é constante e impacta diretamente o funcionamento de hospitais e bancos de sangue ao redor do mundo. Número 26. O sangue e as doenças. A importância do sangue tipo U vai além das transfusões. Pesquisadores estão descobrindo que o tipo sanguíneo pode influenciar o risco de desenvolver certas doenças. Por exemplo, pessoas com tipo U podem ter menor risco de doenças cardíacas. Também podem reagir de forma diferente a infecções em comparação com pessoas de outros tipos sanguíneos. Número 27. Caminhos para a medicina personalizada. Se os cientistas conseguirem entender completamente como o tipo sanguíneo influencia o risco de doenças, isso pode transformar a forma como a medicina previne e trata enfermidades. Isso abre espaço para cuidados personalizados, baseados em genética, e não apenas nos sintomas. Número 28. Desigualdade no acesso ao tipo O. O sangue tipo O não está distribuído de forma igual entre todas as populações. Algumas regiões têm menos pessoas com esse tipo sanguíneo, e em locais com infraestrutura médica limitada, o acesso pode ser ainda mais difícil. Isso levanta uma questão importante. A sobrevivência de alguém deveria depender do local onde nasceu ou do tipo de sangue que herdou. Número 29. Propostas para corrigir o desequilíbrio. Para resolver esse problema, especialistas sugerem aumentar as taxas de doação,
melhorar os sistemas de armazenamento e transporte de sangue e reforçar as parcerias entre países. Essas medidas podem ajudar a diminuir as desigualdades e garantir melhores chances para todos em momentos de crise médica. Número 30. A tecnologia a favor do sangue. Cientistas já estão buscando soluções inovadoras. Entre elas, estão o desenvolvimento de sangue artificial, ferramentas mais precisas para identificar tipos sanguíneos e até técnicas de edição genética. Mas mesmo com esses avanços, o sangue tipo O continua sendo essencial nos cuidados de emergência. Número 31. O sangue tipo O e a adaptação às altitudes. Existe ainda outro motivo pelo qual o sangue tipo O chama a atenção. E ele vem do passado. Muitas comunidades indígenas, especialmente as que vivem em ambientes extremos como regiões montanhosas, apresentam taxas altíssimas desse tipo sanguíneo. Isso levou pesquisadores a questionarem: será que o sangue tipo O ofereceu alguma vantagem evolutiva? Número 32. Um possível elo entre altitude e tipo sanguíneo. Nos Andes, por exemplo, onde a quantidade de oxigênio no ar é baixa, os corpos humanos precisaram se adaptar para sobreviver. Ao longo das gerações, essas mudanças fisiológicas se consolidaram. E muitas dessas pessoas também tinham sangue tipo O, o que sugere uma possível ligação entre esse tipo sanguíneo e a capacidade de viver em altitudes elevadas. Uma das hipóteses é que o sangue tipo O seja ligeiramente mais fluido que os demais. Número 33. Sangue mais leve, mais oxigênio. Se ele for mesmo mais fino, pode circular com mais facilidade pelo corpo, levando oxigênio de forma mais eficiente. Em locais onde o ar tem menos oxigênio, isso pode representar uma enorme vantagem. Além disso, há evidências de que o sangue tipo O oferece melhor proteção contra certas doenças. Pessoas com esse tipo parecem menos propensas a desenvolver formas graves de malária, por exemplo. Número 34. O tipo O e o metabolismo indígena. Embora a malária não fosse um problema relevante nas Américas antes da chegada dos europeus, essa característica ainda reforça a teoria de que a ausência dos antígenos A e B pode ajudar a combater outros tipos de infecção. Alguns cientistas acreditam ainda que o tipo sanguíneo pode influenciar o metabolismo. As dietas indígenas variavam muito, algumas baseadas em frutos do mar, outras em milho, outras ainda em carne. Pesquisas sugerem que o tipo O pode ser mais eficiente na digestão de alimentos ricos em proteína e gordura, típicos das sociedades caçadoras-coletoras. Número 35. Um papel silencioso nas emergências. Nas comunidades indígenas unidas, a cooperação era essencial. Indivíduos com sangue tipo U talvez tivessem um papel silencioso, mas vital, em emergências como partos ou ferimentos graves. Por serem doadores universais, podiam ajudar os outros mesmo sem compatibilidade exata. Isso poderia inclusive ter aumentado seu prestígio social ou suas chances de formar famílias, tornando o tipo O ainda mais comum com o passar do tempo. Número 36. Vários fatores, uma herança viva. É claro que nenhuma teoria isoladamente explica tudo. A vantagem evolutiva provavelmente veio de uma combinação de fatores: ambiente, dieta, doenças e necessidades comunitárias. Mas os padrões são fortes o suficiente para manter os cientistas atentos e curiosos. Número 37. Rastros de ancestralidade no sangue. Hoje em dia, a genética se tornou uma ferramenta poderosa para investigar a ancestralidade. Estudando tipos sanguíneos e DNA, os pesquisadores conseguem traçar os movimentos e a evolução de populações antigas. Isso tem sido especialmente útil para comunidades indígenas americanas, cujas histórias são muitas vezes transmitidas oralmente de geração em geração. A tecnologia do DNA tem ajudado muitas dessas pessoas a confirmar essas histórias. Número 38. Conexões reveladas pelo DNA. Em alguns casos, os testes genéticos encontraram laços familiares que antes eram desconhecidos. Esse tipo de descoberta oferece uma conexão mais profunda com a própria herança, especialmente para povos indígenas, onde os vínculos com a terra, a família e a história são intensamente pessoais. Um exemplo marcante é o da família de Sitting Bull, um dos líderes nativos mais famosos, que conseguiu confirmar sua linhagem através da análise de DNA. Essa história mostra como a ciência moderna pode fortalecer e preservar identidades culturais. Número 39. Marcadores genéticos únicos. Alguns marcadores genéticos só aparecem entre os povos indígenas americanos.
Eles se ligam diretamente aos primeiros habitantes do continente, permitindo que seus descendentes construam uma identidade e uma história mais sólidas e fundamentadas. Número 40. A ciência e o sentido de pertencimento. Ao estudar esses marcadores, os cientistas também aprendem mais sobre como essas populações se movimentaram, se adaptaram e formaram sociedades muito antes do surgimento da escrita. E para muitas pessoas, esse conhecimento não é apenas ciência, é uma parte viva de quem elas são. Número 41. Reencontrando raízes pela genética. Quando pessoas no mundo moderno, inclusive não indígenas, começam a explorar sua possível ancestralidade nativa por meio de testes genéticos, quase nunca se trata de uma simples curiosidade científica. Para muitos, é uma busca pessoal por uma parte de si mesmos que a história tentou apagar. Não é só curiosidade. É um esforço emocional para recuperar identidade, língua e cultura que foram silenciadas pela colonização. Número 42. Reconectar o presente ao passado. Hoje, o DNA está ajudando essas pessoas a reconstruir vínculos que pareciam perdidos para sempre. Para quem quer entender como se encaixa nas comunidades indígenas atuais, essa conexão vai muito além do simbólico. Ela pode marcar o início de uma nova fase, o aprendizado da língua ancestral, a participação em rituais tradicionais e o reencontro com uma identidade coletiva que havia sido negada a gerações anteriores. Número 43. Implicações reais da ancestralidade genética. Descobrir uma ancestralidade indígena por meio do DNA também pode ter consequências muito concretas. Em alguns casos, essa confirmação permite o acesso a certos direitos, recursos e até reconhecimento legal como indígena. Esses não são benefícios abstratos. Podem mudar vidas, abrir portas e garantir status formal perante leis e programas sociais. Número 44. Quando o DNA levanta dilemas. Mas nem tudo são boas notícias. Os testes genéticos também levantam questões éticas importantes. O entusiasmo das descobertas pode ofuscar a realidade complexa que envolve os dados genéticos. Privacidade, consentimento e controle sobre o que é feito com as informações do DNA são preocupações especialmente sensíveis para comunidades indígenas, que já enfrentaram séculos de exploração e apagamento. O mistério do sangue tipo O foi finalmente desvendado, revelando uma narrativa que atravessa terras antigas e vastos oceanos. Uma história de encontros inesperados e sobrevivência contra todas as probabilidades. Mas o que isso realmente significa para a nossa compreensão da história humana? Será que ainda há segredos mais profundos escondidos no nosso DNA, esperando para serem descobertos? Compartilhe suas ideias nos comentários. O sangue tipo O, durante muito tempo cercado por mistério, agora se revela como um fio invisível que atravessa continentes, épocas e culturas. Do gelo da Sibéria às montanhas andinas, das rotas marítimas polinésias aos laboratórios modernos, esse traço genético não é apenas uma curiosidade biológica, é um testemunho da nossa história compartilhada, da nossa capacidade de adaptação e da surpreendente interconexão entre todos os povos humanos. Ao entender o passado contido em nosso sangue, damos novos sentidos ao presente e, talvez, encontremos pistas valiosas para os desafios do futuro. Porque, no fim das contas, o que corre em nossas veias é mais do que vida. É memória. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!